Olá, seja bem-vindo ao Pode Transformar, o podcast do grupo RPM. Eu sou Romário Lacerda, consultor empresarial e sócio da RPM Consultoria. E hoje temos uma convidada muito especial, ela, que é a mãe da Betina, formada em administração de empresas, gestora da RPM Marketing e sócia do grupo RPM, minha grande amiga Bianca Pimenta. Seja bem-vinda! Olá, Romário, um prazer estar com vocês em mais um podcast que Pode Transformar. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito edificante e que vai trazer muitas melhorias aí para muitas empresas do nosso país. O grupo RPM é uma empresa familiar, né? Você casada com o Raul, e aqui dentro também temos muitos outros casais, né, que trabalham aqui dentro, e existem alguns desafios em trabalhar em casal. Outros empresários também trabalham pai e filho, né? Trabalham ali a família. E eu gostaria de que você, primeiramente, nos trouxesse quais foram os desafios que você enfrentou, né, ao começar a trabalhar com seu marido, né? Os desafios que você enfrenta ainda hoje. Quais são? Eu vi, assim, desde que eu comecei na RPM, faz já mais de 3 anos, quase 4 anos que eu tô aqui. Na época eu ainda era namorada do Raul, então a gente estava ali numa fase próximo a casamento e tudo mais, mas creio que o maior desafio que a gente enfrentou foi esse primeiro ajuste de você entrar numa realidade ali nova, né? No caso, eu estava entrando numa nova realidade de empreender, de estar junto, de estar ali à frente de uma empresa, e muitas vezes as emoções, elas interferem ali em alguns pontos no início. É uma adaptação. E a gente vê que em várias empresas isso acontece. Então, quando eu entrei, eu brinco que muitas vezes eu pensava que aquele feedback que ele me dava relacionado à empresa era algo pessoal. Nossa, ele não me ama mais. Nossa, eu vou ter que ir embora, não vai dar certo. Esse feedback foi pra mim, eu sou ruim. Quando na realidade não tinha nada a ver com isso. Era uma questão ali que a gente precisava trazer a razão para dentro da situação e viver realmente o foco no resultado da empresa. Não tinha a ver com a Bianca ser ruim, mas com a entrega que precisava melhorar. Então eu vejo que essa adaptação ela foi muito necessária. As emoções elas têm que estar sempre muito bem alinhadas para não sobressair na razão, no resultado, né, no impacto ali dentro da empresa. Bacana. Show de bola. Então você está dizendo para nós aqui que o primeiro grande desafio que você enfrentou foi as suas emoções. Então o Raul, né, como um líder, ele trouxe ali feedbacks para você e, né, você ali como namorada, esposa, tinha essa dificuldade de aceitar esse feedback como algo profissional e não como algo pessoal. Você tinha essa dificuldade de separar os papéis ali dentro da empresa. É isso mesmo? Exatamente, porque de certa forma ele já estava há mais tempo, né, na vida de empresa, empreendendo e gerindo, né, equipe, cuidando de muitas pessoas. Eu estava ali no início e muitas vezes quando ele trazia alguma questão eu falava, nossa, eu não nasci para isso. Será que eu devo realmente continuar? E com o tempo isso foi sendo adaptado, a gente foi vendo ali os pontos de melhoria, eu fui entrando mais e mais na cultura, no propósito que ele já tinha relacionado à RPM, e as coisas foram melhorando, né, no convívio dentro da empresa, com a equipe, o crescimento da empresa também, de um tempo para cá, foi melhorando, e eu vejo que essa adaptação nossa foi um ponto muito importante para que isso pudesse dar certo, né? Bacana. Uma pergunta. Você leva assuntos da empresa para sua casa, da sua casa para a empresa? Como que é essa gestão aí dos assuntos e da casa e da empresa? Como que é? Olha, pra gente é algo muito natural. A gente levar coisas da empresa para casa, pro dia a dia, porque nós somos seres íntegros, né? Integrais, não tem como a gente separar. Então aqui eu sou a Bianca que eu não sou na minha casa eu sou a Bianca que eu não sou na empresa. No fim das contas, vai ser a mesma pessoa. Em algum momento isso vai aparecer, mostrar. Então, no dia a dia, pra gente não é nem um peso.
tá lá na nossa casa e comentar algo sobre a empresa, né? Claro que dentro da empresa a gente foca no resultado, né? Não fica aqui falando coisas da nossa casa, mas a gente consegue mesclar isso de uma forma muito natural, muito saudável também. Não é nada que prejudique a gente, a nossa família, muito pelo contrário. A empresa faz parte da nossa família, faz parte do nosso plano de vida, faz parte do propósito que a gente tem como casal também. Então, é natural a gente trazer sobre a empresa no dia a dia. Claro que ali tem momentos, né, que a gente vai desfrutar um pouco mais e acaba deixando ali um pouco de lado, mas sim, a gente fala sobre a empresa, é algo natural, não tem como a gente abrir ali uma portinha e fechar, não vamos mais lembrar da RPM agora. Né? Show. Agora vamos inverter os papéis aqui e como que você consegue explicar qual que é a sua percepção, né? De como que o Raul lidava com isso também, né? Porque assim, você disse, eu tinha essa dificuldade de gerir minhas emoções, mas já ocorreu o contrário, de você dar um feedback para ele e ele também reagir meio que diferente, ou ele soube lidar? Como que foi essa questão de inverter os papéis, de você dar um feedback profissional para ele? Ele chegou a levar pro coração também, vamos dizer assim? Olha, eu consigo assim pensar em alguns momentos, mas foram poucos que eu precisei às vezes tratar questões relacionadas à RPM, à cultura ou a essa adaptação com ele, porque ele já estava muito mais adaptado, né? Então foram menores, né, essas vezes que isso aconteceu. Só que claro, principalmente no início, quando às vezes eu não aceitava de cara algo que ele falava, ou eu sofria, ele também sofria com isso, porque ele de todas as formas queria fazer dar certo. E quando ele falava algo, ele não falava querendo falar, era porque era necessário. Então, eu imagino que para ele também não foi algo tão fácil lá no início. Mas a gente sempre teve em mente, tanto eu quanto ele, que era algo nosso. Não nosso, de nós sermos proprietários, não, mas um sonho nosso, algo que a gente queria fazer dar certo. Então ele insistiu muito, investiu muito em mim e eu também fui aprendendo a receber isso dele e as coisas foram ficando mais tranquilas, né, em relação a tudo isso. Eu vejo que essa história, ela se repete na vida de muitos brasileiros. Por exemplo, uma pessoa da família começou o negócio, né, e talvez a outra ainda não estava lá. Mas à medida que o negócio começa a dar certo, né, vem trazendo mais pessoas da família, traz a esposa, traz os filhos. E aí, sempre tem a figura da pessoa mais antiga da casa, né, a pessoa que fundou, a pessoa que abriu ali, e às vezes tem as pessoas que chegaram depois. E aí, sempre tem um atrito, né, das pessoas que estão chegando com a pessoa que está mais antiga. Porque a que está chegando às vezes quer trazer novas ideias, né, e o outro não quer aceitar, né? Ou também essa pessoa mais antiga que quer ensinar algo para o outro assim, e também o outro, né, cria ali uma certa resistência. Sempre acontece. Então essa história que você está me contando aqui, eu comecei a refletir em vários clientes e meio que a história se repete nas empresas, né? Uma pessoa chega primeiro, depois vão chegando outras pessoas da família e aí começa a construir ali uma empresa familiar e se a gente não souber separar as emoções, cria-se ali um ambiente, né, meio perigoso. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Se as pessoas não conseguirem fazer essa separação de papéis, quais são os problemas que vão acontecer numa empresa, na sua opinião? Sim, é muito interessante isso que você trouxe. Você está à frente aí de muitas empresas, né, convivendo todos os dias. E, sem dúvidas, já viu muita coisa, né, Romário? Demais. E um ponto muito importante para que dê certo, para que a gente faça dar certo uma empresa familiar, que é até um vídeo que eu e o Raul gravamos uns dias atrás falando, é sobre justamente essa separação de papéis dentro da empresa. Então, por mais que tenha ali, às vezes, essas questões lá atrás, no início de adaptação, eu e o Raul, a gente sempre buscou separar muito bem os nossos papéis dentro da RPM. Então, onde eu atuo, ele não fica entrando. Onde ele atua, eu não fico entrando. A gente tem uma organização, né, uma definição do que cada um vai fazer aqui dentro. E a gente coloca ali, de certa forma, alguns limites para que o outro entre, a não ser que seja convocado, seja chamado, ou pergunte, às vezes vai tirar uma dúvida, queira saber, aí a gente vai conversando.
Caso contrário, eu tenho meu espaço aqui para poder trabalhar, para poder agir, e ele tem o espaço dele. Isso é uma forma que a gente encontrou e que a gente vê que é fundamental para que as coisas deem certo. Porque o que acontece? Muitas vezes a família trabalha ali muito junta. E aí, nesse muito junto, fica um negócio ali que vai levando coisa de casa e vai misturando. E às vezes o casal ali teve alguma discussão em casa, já traz para a empresa, o negócio fica, né, totalmente descontrolado. Eu vejo que essa separação, às vezes de setor, às vezes de área mesmo de atuação, é importante. Faz com que cada um consiga ter o foco ali no que é essencial dentro da empresa e busque levar resultado naquilo que está fazendo, né? Sem deixar as emoções e as questões pessoais falarem mais alto. Perfeito. Então, para a gente separar as emoções, vamos dizer assim, uma das ações é separar os papéis, separar as tarefas, descrever o cargo de cada sócio. Porque acontece muito de um sócio falar com um cobrador de, eu quero que você vá lá e venda produto desse jeito, com esse preço, com essa condição. Aí daqui a pouco, outro sócio chega e fala, não quero que você venda. Eu quero que, inclusive, pare de comprar esse produto, nunca mais não vai vender isso aqui na vida. Aí o empresário, o funcionário fica confuso, né? Um está falando para vender, o outro falando que nós vai tirar de linha esse produto. E aí a pessoa acaba ficando ali sem saber o que fazer. Então, quando a gente não separa funções numa empresa, quando a gente não separa tarefas, pode acontecer de como as duas pessoas se sentem donas, né, cada um mandar fazer o que bem entender como funcionário, não tem uma linha de comando, né, ou seja, uma pessoa só que manda na outra, duas pessoas mandando numa mesma pessoa, só que a pessoa que fica no centro fica confusa. Exato. Então, talvez a gente nem esteja falando de emocional, né? Está falando agora de organizar também a administração, porque a empresa não é porque ela é familiar que ela vai ser uma empresa caipira, né? Não precisa ser uma empresa caipira, ela pode ser uma empresa profissional e familiar ao mesmo tempo. Organizada, né? E se fica essa bagunça, todo mundo manda em todo mundo, né? Na realidade, ninguém está fazendo nada, todo mundo está fazendo bagunça, cada um coloca a culpa no outro quando não é feito, não fica profissional. Então, um ponto que você trouxe aí para separar a questão do emocional, né, é separar tarefas. Tem algum outro ponto que você enxerga que também é positivo, é uma solução ou é um problema que precisa ser observado nas empresas familiares? Dentro disso que você trouxe agora, tem uma realidade muito importante. Então, independente se eu estou numa área, o Raul em outra, ou dentro de uma empresa familiar, um está numa área, o outro em outra, o alinhamento tem que ser muito bem definido. Então, eu sempre falei, se uma pessoa vier perguntar algo para mim e para o Raul, ela tem que ouvir a mesma resposta. A gente tem que estar tão alinhado a ponto de ninguém, às vezes, querer... Não que isso aconteça aqui, né? Mas acontece em muitas empresas. Fazer algum joguinho. Eu vou naquele lá porque aquele vai dar a resposta que eu quero. Aquele é mais bonzinho. Aquele é mais bonzinho. Isso acontece em muitas empresas. Então, a gente busca o quê? Estar tão alinhado a ponto de que não vai ter uma segunda visão. Não que a gente não possa ser flexível, mas nosso alinhamento está em dia. Se alguém vier na Bianca perguntar e for no Raul, vai ser a mesma resposta. Às vezes de formas diferentes, mas a mesma resposta. Então, o alinhamento também é muito importante, independente se estão em áreas diferentes. Um outro ponto que também é bem interessante, muito importante, é sempre a empresa ter um intermediador. Alguém de fora que auxilia. No caso aqui, nós prestamos consultoria. Muitas empresas recorrem à consultoria, que é uma excelente forma de fazer dar certo. Porque na consultoria, vocês levam o quê? Uma neutralidade emocional. Vocês levam uma visão de fora da emoção, trazendo mais para a razão, focando ali no foco na questão da empresa. Então, uma outra forma de fazer dar certo, de fazer ter mais frutos, é com a consultoria. E você pode falar muito bem como isso funciona, né, Romário? Como que tem sido ali lidar com empresas familiares e ser esse intermediador dentro desse tempo aí que você está atuando nessa área? Pode perceber. Então, você falou de gente separar funções dos sócios, né, da família ter um alinhamento e também que o fato de ter um consultor, ter um intermediador dentro de uma empresa
familiar é muito positiva por conta da neutralidade emocional. Ou seja, né, como que eu vejo isso na minha vida, na minha experiência de consultor? Talvez nem todos os casais, nem todas as famílias tenham a maturidade que você e o Raul teve ali, né, de aprender um com o outro, de olhar para si, de assumir a autorresponsabilidade. Talvez nem todos tenham essa facilidade. Então chega um consultor e reúne com eles e começa a buscar melhorias para a empresa. E daí, né, dessa busca das melhorias, começa a aparecer os conflitos. Só que quando tem ali duas pessoas brigando, né, acaba que um está olhando cada um para o seu umbigo, né, todo mundo está querendo estar certo, todos estão mais querendo inflar o seu ego do que resolver o problema, de fato. E na hora que a gente coloca um consultor, uma terceira pessoa nesse ambiente, o consultor ele chega de forma totalmente neutra, de forma totalmente racional e fala, peraí, um pouquinho do que você disse faz sentido, mas o outro também não está totalmente errado. Então não dá para a gente pegar um pouquinho desse, criar essa solução e a gente melhorar a empresa, porque no final das contas a gente não quer melhorar a empresa, e a gente tirar totalmente do emocional. Então para casais, para empresas que não conseguem, né, ter essa conversa, o consultor, o intermediador ali, ele traz essa visão, essa frieza. Até, eu falo que até uma frieza, né, essa neutralidade emocional, porque realmente é zero emoção. Eu não estou aqui para falar do passado, dos erros pessoais, do que o outro esqueceu a toalha jogada em cima da cama, ou que a outra não fez janta. Eu não estou aqui para conversar sobre essas coisas, né? Que às vezes interferem, né, no meio da conversa, um joga na cara do outro uma coisa pessoal que não tinha nada a ver com a conversa. Então, assim, eu excluo tudo isso, tudo que tem a ver com o emocional e foco no que de fato a gente precisa focar numa reunião empresarial, que é as soluções, o resultado, o lucro, né? A empresa crescer, a gente conseguir mais margem de lucro, um market share maior, né? Uma fatia de mercado maior. Então, o consultor ele ajuda dessa forma nas empresas familiares, né? E agora sim. Sim, sem dúvidas. Faz sentido até um ponto que você trouxe, Romário, que ali a gente não está no momento de trazer coisas de casa ou então de jogar algo na cara um do outro. Na verdade, que aí até uma última dica que eu dou é de compreenderem que ninguém ali é inimigo. A gente não tá um contra o outro, mas a gente tá no mesmo foco, com o mesmo alvo, que é crescer, que é ter um futuro melhor, que é fazer a diferença na sociedade com a empresa que a gente tem. Então, quando a gente tá num casamento ou com uma família ali e abre uma empresa e inicia um negócio, nós temos sempre que compreender que o problema que vier, ele não é para atacar a gente, ele não é para desfazer a família, não, ele é para ser resolvido. E quando a gente busca resolver isso junto, os frutos são cada vez maiores. A gente vai tendo mais garra, né? Mais vontade de vencer e sempre entendendo, né? Que é por um propósito maior. Não é para nós, para o nosso ego, para o nosso egoísmo, né? Então eu vejo que essa é uma questão muito importante. Entender e ter um planejamento, uma visão de futuro junto, né? Com a família, com a pessoa que você está empreendendo. Show de bola. Então, a gente compreender que não tem lados, né? Exato. E falando sobre lados, aí eu vou trazer algumas dicas de coisas que eu observo aí nas empresas familiares. Excelente. Eu fiz uma pesquisa de clima numa empresa e alguns colaboradores me disseram que os filhos, os primos dos empresários, né? Eles são tratados de forma diferente. Então, existe uma percepção de algumas pessoas da equipe que, o filho do patrão, o sobrinho do patrão que trabalha aqui, na hora de chamar a atenção deles, chamam de boa. Na hora de chamar a nossa atenção, quer matar a gente, quer destratar a gente. Então, uma dica aí para os empresários, buscar também essa imparcialidade. Sim. Né? Porque, imagina
a imagem ruim que você passa para a equipe? Nossa, não, o outro tem muito mais facilidade, o outro não recebe feedback, o outro não, a gente não precisa aprender, só nós que é maltratado, é só nós que é pisoteado, é só nós que erra. Então isso aí, de certa forma, também desmotiva uma equipe. Você já passou por algum momento assim que alguém te falou assim, a Bianca tem privilégios na empresa, ou você já percebeu que alguém teve alguma inveja de você, alguma coisa assim? Porque eu já vi isso em algumas empresas. E como você lidou com isso, né? Já aconteceu com você isso? É até engraçado citar isso, porque assim, eu brinco que na verdade comigo o Raul é mais bravo do que com todo mundo. E eu também, quando a gente chama as dar pessoas, a gente é mais bravo que a pessoa, né? porque... Só que nem todas as empresas é assim. Sim, né? Você tá falando aí, eu tô pensando, nossa, será que aqui já foi assim? Mas não. Aqui, na verdade, é o contrário. Quando a gente precisa dar feedback um pro outro, geralmente a gente é mais firme com o outro ali, né? Porque a gente tá nisso muito junto, do que às vezes com a equipe. Então, eu acredito, né, falando assim, pela minha visão, de que isso nunca foi visto dessa forma aqui dentro. O Raul pega leve com a Bianca, ou a Bianca não deixa o Raul fazer do jeito que ele quiser. Não, a gente pega muito no pé um do outro, né? De forma positiva, claro, mas a gente nunca deixou isso interferir. Porque, no fim das contas, o resultado da empresa, o foco aqui dentro é esse. Não é a gente achar que se ele chama minha atenção aqui dentro, assim como ele chama de outros colaboradores, é porque ele não me ama mais, ele quer largar de mim. Não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que aqui, na verdade, é o contrário, viu? Vocês estão de boa ali. Então, assim, empresários, eu gostaria de trazer essa visão para vocês, né? Vocês, entre vocês, entre a família, é claro que não na frente um do outro, eu acho que vocês têm que se cobrar muito e se alinhar muito. Eu acho que a nossa visão não pode estar... Acho que a nossa visão, na realidade, ela não está errada, né? As pessoas que são pilares da empresa, elas têm uma certa responsabilidade maior, elas são cobradas, mas eu acredito que tem que ser cobrada mesmo, porque, querendo ou não, algumas pessoas de fora ficam, às vezes, têm esses pensamentos, né? Eu fazendo algumas pesquisas, e aí a gente tem que provar por A mais B que isso não acontece, mas não porque nós deve satisfação para o outro, mas sim porque não é só nós, não é só eles que tem que dar resultado, nem só a gente que tem que dar resultado, é todo mundo que tem que dar resultado. Mas, e dentro das empresas familiares, isso aconteceu semana passada, né? Onde eu estava com um cliente e inclusive, eu fiz do mesmo jeito que eu perguntei para você, né, aqui agora, eu perguntei para todos os filhos lá na empresa, né? Falei assim, deixa eu te falar uma coisa, tem um pessoal falando para mim que aqui é mais fácil para os filhos. É verdade? Você se sente? Aí, inclusive, tem alguns filhos que falam, nossa, pior que é verdade. E alguns filhos falaram para mim, pior que meu pai não me chama muita atenção, não. Então, assim, em alguns lugares, né, não é o caso da RPM, aqui a gente está buscando sempre estudar, sempre aprimorar, sempre buscar essa imparcialidade, mas eu percebo que em algumas empresas que a gente passa, infelizmente acontece isso, né? E aí cria-se um clima ruim ali na empresa. Então, o empresário fica essa dica, imparcialidade. Então, para fechar aqui, Bianca, não me deixe esquecer nada. Vamos lá. A gente falou sobre separar tarefas, sobre estar alinhado, um empresário com um sócio, né? Pai com filho, esposa com marido, né? A gente ter um intermediador. Exato. Esse intermediador pode ser um consultor ali que vai representar uma pessoa neutra na sala. A gente falou de ser imparcial e você falou mais uma. Por último agora, que não tem lados. Sim. A gente não pode separar a empresa o lado do bem, o lado do mal, o lado do marketing, o lado da consultoria, o lado do vendedor, o lado do estoque, né? A gente não pode ter esses lados, né? Não. E para fechar agora, com chave de ouro, qual que é a mensagem que você vai passar aí para os empresários, para as famílias do Brasil? Qual que é o ensinamento que você quer deixar por último? Né? Qual que é a última mensagem que você gostaria de falar para as famílias do Brasil, para os empresários do Brasil? Show, muito bom, Romário. Dicas fundamentais, essenciais. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante. Você que é empresário,
que empreende junto com a sua família, seja com a sua esposa, com seus filhos, com seus primos, independente. Lembre sempre do legado que você quer deixar nesse mundo. E o legado, ele não anula uma parte ou outra. Nossa família é o nosso maior tesouro. E a nossa empresa é aquilo que consegue fazer com que a gente realize os sonhos da nossa família. Então, não tenha lados, viva de forma integral, invista na sua família e invista na sua empresa. Não leve nada para o pessoal, mas lembre que o legado que você vai deixar é isso que você está plantando agora, né? Então comece a plantar melhor, invista cada vez mais e você vai ver muitos frutos, vai colher muitos frutos disso. Show de bola, Bianca. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. E pessoal, sobre as empresas familiares, sobre os desafios, se você pegou todos esses aprendizados, né, vai tentar aplicar na tua empresa e você não conseguir, né, de fato ali ter um sucesso, né, às vezes por alguns bloqueios, né, da outra parte, né, que a gente sabe que tem aí, às vezes de um lado quer implantar melhorias e do outro lado tem os desafios da emoção, pode contar com a nossa consultoria, né, aqui no canal tem os nossos números, nosso contato. Entre em contato conosco, nós vamos fazer um diagnóstico personalizado para a tua empresa, né? A gente vai fazer uma reunião assim, sem compromisso para te apresentar um plano de melhoria para a tua empresa. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, siga a gente no nosso canal, aperte o sininho, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Muito obrigado e até mais.